Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade na história da teologia cristã. Estamos falando da teologia do século XX. Depois de falarmos do liberalismo teológico que se deu na Alemanha e do iluminismo, nós vamos agora ver o existencialismo, de Søren Kierkegaard, que já mencionamos, e o existencialismo religioso de Paul Tillich, que viveu nos Estados Unidos, que foram os teólogos. Agora nós vamos falar de mais outro teólogo, Adolfo von Harnack, que ele fez a desdogmatização, ou seja, desdogmatização tirou essa dos dogmas. Vamos falar um pouco dele, Adolfo von Harnack, de 1851 a 1930, foi teólogo e historiador da teologia cristã. Conheceu, como poucos, a patrística e a exegese bíblica. Foi discípulo de Albrecht Ritschl, ainda que alguns digam que não. Ritschl foi influenciado por Immanuel Kant e por Schleiermacher, pai do liberalismo cristão, vindo a se tornar um grande liberal. Valorizou mais a comunhão dos crentes do que a revelação. Para ele, revelação é o mesmo que religião positiva. A religião cristã tem seu ponto de referência na congregação cristã e na pessoa de Jesus. Harnack dizia que o cristianismo bíblico foi distorcido pela infiltração de outros pensamentos, como a filosofia grega. Nos concílios, a filosofia grega influenciou a formação dos dogmas. Então, para ele, o evangelho perdeu suas características primitivas, como a helenização. A proposta de Harnack era que o evangelho abandonasse os dogmas e voltasse para o simples evangelho de Jesus. Uma das características claras do liberalismo apresentado por Harnack é o reducionismo teológico. Para eles, todos são filhos de Deus, não somente os regenerados. A essência do cristianismo constitui-se na justiça superior e no amor. O reino de Deus é a soberania de Deus no coração dos homens e não um conjunto de dogmas e instituições. Harnack resumiu a proclamação do Evangelho de Jesus em 3 tópicos: o reino de Deus revelado como realidade presente no coração do homem. Segundo, Deus como Pai, o valor absoluto do homem. E terceiro, a justiça proclamada por Jesus, isto é, a lei do amor. A neo-ortodoxia de Karl Barth. Karl Barth nasceu em 1886 e faleceu em 1969. Foi um dos mais teólogos protestantes que mais se destacou. Ele é criador da teologia dialética do século XX, que ressalta o sentido existencial do cristianismo e reintegra em sua base bíblica de doutrina da revelação e da fé. Estudou em Berna, Berlim e em Tübingen. Concluiu seus estudos em Marburgo. Foi também paróquio da Igreja Reformada Alemã, em Genebra, e foi pastor em Safenhiel, na Suíça. Lecionou teologia nas universidades alemãs de Göttingen, de Munique e de Bona, e em 1935 sofreu perseguição do governo nazista. Devido à sua oposição, teve seus diplomas de teologias anulados e seus livros confiscados por Hitler, conforme a declaração teológica do Sinode de Berlim, a nazificação da Igreja Reformada. Foi influenciado pelo neocantianismo,
de Kierkegaard e pelo socialismo religioso de Kant. Manifestou-se abertamente com a teologia liberal em seu comentário aos Romanos, em 1919. Como teólogo calvinista, exaltava a soberania de Deus, pregava sobre a pecaminosidade e a finitude do homem, dava ênfase à prioridade divina na graça e na revelação e também na escatologia encontrada na mensagem neotestamentária. Demonstrou como as promessas otimistas do liberalismo falharam depois que o mundo sofreu 2 guerras. Sua decepção com o liberalismo, no qual fora criado, levou a buscar uma nova forma de pensar, porém não completamente dentro da ortodoxia, embora reconhecesse seus valores teológicos. Barth não aceitava completamente a ortodoxia, nem o modo como ela era praticada. Barth encantou e ainda encanta os teólogos da linha fundamentalista sobre vários posicionamentos a respeito do Deus transcendente, da verdade como fruto da graça, e não uma busca racionalista, do conhecimento de Deus que se dá por revelação e não por racionalizações, e da autoridade da Igreja a partir da palavra de Deus. Aceitava também a autoridade da experiência religiosa. O conhecimento espiritual vem através da oração e das experiências místicas, desde que apoiada pelas Escrituras e pela tradição cristã. Para Barth, a palavra de Deus é maior do que a Bíblia, visto que incorpora até a pessoa do Filho, ou seja, o Logos. Para os teólogos liberais, a Bíblia não é a palavra de Deus, antes é um testemunho prestado à palavra, contendo erros humanos. Contra o liberalismo teológico, Karl Barth também frisava a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus teológico. Cristo é reconhecido pela fé, não sendo o mesmo Jesus histórico dos liberais. Concernente a Rudolf Bultmann, Barth dizia que ele foi longe demais com a sua teologia da dimitização. Barth também salientou a diferença que há entre a teologia natural e a teologia revelada. A teologia natural é uma parte da filosofia da religião que lida com as tentativas de se provar a existência de Deus e outros atributos de Deus puramente filosóficos, isto é, sem recorrer a qualquer revelações especiais ou sobrenaturais. O mesmo método é usado pelos filósofos ateus na tentativa de provar que Deus não existe. Por outro lado, a teologia revelada é a revelação de Deus por meio sobrenatural. Barth pregava fervorosamente sobre justificação, pecado, graça e eleição, temas fundamentais do pensamento reformado. Não demorou para que a sua reação contra o liberalismo e o seu apelo de retorno à Bíblia fosse entendido por muitos liberais e conservadores como surgimento da antiga ortodoxia cristã, reinterpretada e adaptada a uma nova realidade ou uma nova ortodoxia. A neo-ortodoxia é uma nova ortodoxia, é um movimento da teologia contemporânea que recorre às doutrinas protestantes clássicas acerca da transcendência de Deus, acerca do pecado e da justificação pela fé. É uma nova ortodoxia em contraste com as concepções da teologia liberal acerca da imanência de Deus, da bondade do homem e do seu aprimoramento gradual. A neo-ortodoxia, na verdade, era uma tentativa de síntese entre a ortodoxia da Igreja e o liberalismo teológico. E, sem dúvida alguma, nessa síntese, o liberalismo perdeu sua força.
Mas não só ele, a ortodoxia já não seria a mesma. A demitização de Rodolfo Bultmann. Se houve algum teólogo absolutamente ousado na história do cristianismo, a ponto de ser chamado de o arqui-herege de todos os teólogos, esse foi o teólogo alemão Rodolfo Bultmann, nascido em Rheinfeldtede, em 20 de agosto de 1884, e falecido em Marburgo, em 30 de julho de 1976. Rodolfo Bultmann insurgiu-se contra o liberalismo teológico, assim como Karl Barth, com a diferença de que Barth ofereceu um caminho de volta à ortodoxia, ainda que era uma roupagem nova. Bultmann, com a sua teologia da demitização, fez ainda pior do que o liberalismo, o qual refutava. Ofereceu um caminho de decepção aos crentes ao negar a veracidade do milagre, a encarnação, o nascimento virginal, a ressurreição de Jesus e os cataclismas escatológicos dos últimos dias, alegando que esses relatos são incompatíveis com o conceito de realidade do homem moderno e não passam de mitos. O número de casos tratados como mitos é tão grande no Novo Testamento que sobra bem pouco para ser crido. Que saída hermenêutica se pode dar a isso? Será essa proposta melhor do que o liberalismo, que diz que a vida de Cristo é um mero legado moral? Apesar de tudo, Bultmann não sugere que o mitológico seja eliminado, mas que seja interpretado de acordo com a sua finalidade original. Bultmann diz: quando isso acontecer, o elemento mítico cairá por si mesmo. O Jesus histórico e o Cristo do querigma são distintos na teologia de Bultmann. Seja um ou outro, o que importa, segundo esse teólogo, é que ambos dizem respeito à natureza humana e a despertar o homem para tomar uma decisão. Os mitos devem ser interpretados antropologicamente e não cosmologicamente, ou seja, através da interpretação existencial. A teologia de Bultmann é combinada com a filosofia existencialista de Heidegger, seu colega de escola em Marburgo, e também de Hegel, de quem sofreu grande influência. O ponto de partida para Bultmann é a existência humana. O homem deve ter uma compreensão de si mesmo. O homem está sujeito aos poderes que lhe estão disponíveis em seu ambiente natural. A morte de Cristo pode ajudá-lo a libertá-lo dessa dependência, desde que sua razão seja de exemplificar a morte para esse mundo, tornando-se a fonte da nova existência, quando ele responde com fé ao apelo do querigma da igreja. Querigma é a pregação da igreja. O Jesus histórico é o Jesus segundo a concepção mitológica de Bultmann. Querigma é a pregação. O Cristo do querigma, da pregação, é o Cristo que é anunciado, de acordo com Rodolfo Bultmann. Em conclusão, quando pregamos uma mensagem no Novo Testamento, sentimos tanta intimidade com seus autores e respectivos escritos que nem parece existir entre eles e nós um hiato de 2000 anos. Sentimos que penetramos no pensamento de Jesus e de Paulo e de Pedro e de João e dos demais apóstolos, como se não tivéssemos nada a discutir com eles, exceto esclarecer algumas dúvidas dada aos mistérios e à complexidade da revelação. Aprendemos a aceitar com simplicidade e com fé todo o conteúdo sagrado, sem a pretensão de explicar tudo o que pertence ao mundo espiritual, cuja dimensão ultrapassa os limites da compreensão humana. Contentamo-nos em crer nas Escrituras, em aceitá-las como revelação
especial de Deus, o que não quer dizer que vivamos uma fé simplista, ou que não tenhamos muito o que aprender. Pelo contrário, a revelação sagrada é como uma praia rasa, em que crianças brincam à vontade, e ao mesmo tempo é um mar tão profundo, de regiões pelágicas e abissais, na qual o ser humano, com toda a tecnologia de que dispõe, jamais conseguiu penetrar. Já desde o primeiro século, homens têm interesse em compreender a fé e as suas razões, as ideias estranhas apresentadas pelos hereges que se introduziram na Igreja de Cristo, provocam o raciocínio dos primeiros pensadores a avançar na busca da compreensão de Deus. O que se poderia ter compreendido pela leitura dos escritos apostólicos com a iluminação do Espírito Santo foi buscado na filosofia. Os primeiros teólogos achavam que a igreja era formada por pessoas muito simples e ignorantes e que a partir da filosofia de Platão, de Aristóteles, poderiam alcançar coisas sobre as quais os apóstolos não gastaram tempo discutindo. Não apenas se perderam, mas em tão pouco tempo desviaram a igreja do seu foco principal, desembocando em um cristianismo institucionalizado, frio, formalista e completamente distante do modelo primitivo. Por quase 1500 anos, a igreja viveu discutindo sobre a pessoa de Cristo e sobre questões institucionais. Primeiro, havia disputa pelo poder entre Alexandria e Antioquia. Todos queriam o primado da Catedral de Santa Sofia em Constantinopla, depois entre Constantinopla e Roma, pela hegemonia da Igreja e do poder papal, até que chegou a Reforma, por meio da qual foi reivindicada a volta às Escrituras Sagradas como fonte única de autoridade sagrada. Mas depois da Reforma, outras discussões seguiram, sendo uma externa e outra interna. A externa foi a reação da Igreja Romana pela Contra-Reforma, a fim de anular o esforço empreendido por Martinho Lutero na tentativa de levar a Igreja de volta às suas origens apostólicas. A interna deu-se entre os próprios teólogos da Reforma, por questões litúrgicas, sacramentais e principalmente soteriológicas, como a teologia da eleição. Durante todos aqueles séculos, havia ingerência do Estado sobre a Igreja. Às vezes o Estado decidia sobre questões teológicas, outras vezes a Igreja decidia sobre questões do Estado. A disputa de poder entre a Igreja e o Estado era tanta que algumas vezes não sabia quem mandava mais, a Igreja ou o Estado. Até que chegou a Idade da Razão, o Iluminismo, e estabeleceu a distinção entre fé e a razão, entre o Estado e a Igreja. Novos pensadores surgiram e com eles novas ideias. A teologia católica e a teologia protestante estavam estabelecidas, mas a teologia protestante estava dividida entre o calvinismo e o arminianismo, entre o liberalismo e o fundamentalismo. Atualmente, ela está dividida entre o tradicionalismo e o pentecostalismo, e entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, extraindo daí mais uma tendência de interpentecostalismo, o que se depende de todas as discussões até aqui apresentadas no intérreno da história da teologia cristã, que é a vaidade humana, parece transcender nos próprios temas que os teólogos discutem. O que mudou do primeiro século para hoje? Gastou-se 3 séculos discutindo sobre a Trindade, até que o Concílio de Nicéia, em 325, formulou o credo apostólico.
Nos séculos seguintes, houve muitas tentativas para alterá-lo, mas ele se manteve. Atualmente, corresponde ao pensamento da Igreja na sua grande maioria. Se tivesse se esforçado para praticar o cristianismo do primeiro dia, conforme é retratado nas páginas do Novo Testamento, em vez de terem gasto tanto tempo em controvérsias que geram animosidade, punições e mortes, o mundo teria conhecido Cristo muitos séculos antes e hoje seria completamente diferente. Mas o fator preponderante foi a vaidade humana dos teólogos. O pior é que essa vaidade ainda persiste entre aqueles que querem pôr crenças ou recorrentes à Igreja de Jesus, ansiando por adquirir algum troféu no panteão dos pensadores e entrar para a história como grandes heróis da teologia.